Olá, olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindas aí, né, para mais um vídeo. O chat tá te dando um oi aqui, ó, já começa. Desculpa, eu dei um olá falso aqui, gente. A gente tá aqui pra assistir uma teoria, né? Uma teoria de Gachakuta, mais uma teoria e bora pro vídeo. Cheguem aqui! Aí, ó, estão chamando vocês pra vir pra Twitch, cara. Venham para a live, venham para a live. Não é teoria, é sobre o mundo de Gachakuta. Ah, vai mostrar os lugares de Gachakuta, né? É isso? Eu também não manjo nada dos lugares de Gachakuta. Eu conheço só o Canvas Town. Você me falou o nome agora há pouco. Conheço o pessoal ali dos zeladores. Tem o centro da cidade, né? Que é basicamente onde começa o anime ali. Começa não, né? Começa no lixão, mas os primeiros episódios são no centro da cidade. O mundo de Gachakuta tem segredos que até hoje não foram revelados, mas algo que parece certo é que nesse mundo em que Urudo e os zeladores tentam desvendar seus mistérios, parece um Eu achava engraçado, cara, que aparecia um bagulho de Gachakuta. Aí eu falava assim, Marvelzinho, o que que é isso? Aí o Marvelzinho falava, eu não sei. Eu falava, pô, você tá falando eu não sei porque você não quer dar spoiler ou porque você não sabe mesmo? Aí ele falava, não sei. Eu falava, ué, pô, mundo pós-apocalíptico é que é foda, dividido cara. em três partes principais: a superfície, a fronteira e uma ilha flutuante no céu. Nesse vídeo, você irá descobrir todos os detalhes que não te contaram sobre como cada uma dessas Cinema. partes é organizada, quais são suas organizações, hierarquias, criaturas e muito mais. Mas antes, eu sou o Zé dos Animes, e se você é novo por aqui, Zé dos inscreva-se no canal para animes. assistir a mais vídeos sobre esse mundo incrível de Gachakuta e deixa o link no like para fortalecer meu trabalho, beleza? Porque indo agora para o conteúdo, a primeira coisa que você precisa entender e que eu falei no começo do vídeo é que o mundo é dividido basicamente em três partes e iremos explorar cada uma delas de maneira muito simples de entender. E a primeira que iremos conhecer é o Reino do Céu, que é chamado É, não sabia que tinha três partes, né? Ou será que ele vai considerar o. Aquela. Domo, barreira, eu esqueci o nome, como uma parte. Não é uma parte aquilo, né? especificamente de Esfera ou Esfera Paraíso, ou e é uma ilha paraíso. flutuante no céu do mundo, habitada por pessoas chamadas de esferitas ou paradisíacos, e é o local onde todo o lixo que vimos na superfície se origina. E caso você não saiba, esferitas é como os moradores desse lugar se chamam, e paradisíacos é como o povo do solo chama eles. Mas voltando para o lixo, como os esferitas têm despejado seu lixo por anos nas pessoas abaixo, isso resultou na poluição da superfície e na criação das bestas mosqueadas ou bestas aberrantes. E é por isso que as pessoas que moram na superfície começaram a odiá-los. O motivo que, bom, devo confessar achar bastante plausível. Nossa, cara, eu quero muito chegar na parte que explica como que tem uma ilha flutuante, tá ligado? Nunca vi esse anime ainda. Ah, Dudinha, não sei se eu te dou um contexto ou se te dou um spoiler. Divisão social e econômica, onde ricos e pobres são separados por um grande muro. Os ricos consomem a maior parte dos recursos, com as suas sobras sendo consumidas por aqueles que residem nas Era só ter esperado, cara. Era só esperar que o cara ia explicar melhor do que eu. favelas. Mas por que existem pessoas nessa ilha do céu que eu confesso que me faz lembrar muito One Piece? Bom, gerações atrás, um grande número de pessoas da superfície partiu para os céus por algum motivo que não foi explicado na obra ainda. Por causa dos anos e anos que se passaram, o conhecimento sobre a existência da superfície foi sendo perdido e a maioria das pessoas presumiram que o solo era uma Ó, tá vendo? Isso que é foda, cara. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda desse anime. É. Então, tipo assim, tem muita coisa desse anime que você só tem que aceitar. Tipo, pô, tem uma ilha voando no céu. Tipo assim, só aceita, tá ligado? Continua assistindo, é isso. Por que que a ilha tá lá? Como ela foi parar? Quando que surgiu essa divisão de classe? Dá pra escuridão saber. sem fim, que eles chamavam de abismo. Pessoas essas que, como eu falei anteriormente, são chamados de esferitas. Que nem Skypiea? Exatamente. Exatamente. Não sei se é Skypiea ou Skypeia que fala, mas é exatamente isso. Mas tem umas diferenças. Tipo, em Skypiea, basicamente, é o céu, né? Não é como se fosse uma ilha. Cara, que difícil de explicar. Eu tô nesse arco, nossa, não quero te dar spoiler, mas em Gachiakuta é como se fosse um barcão gigante, entendeu? É um barcão gigante que ele fica voando
E se eu não me engano, ele anda, né? Em Skypiea, ele não fica andando igual aqui, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. E são humanos que vivem na esfera, e são os Sim, aí, ó, descendentes das fala pessoas dele. que originalmente viviam na superfície. Porém, em algum momento, criminosos começaram a surgir e foram exilados para os locais que com o tempo se tornaram as favelas. E à medida que a população Certo. crescia, aqueles que descendiam dos criminosos começaram a se esforçar tanto para não cometer crimes, quanto para limpar o nome da sua família, e aqueles que não se comportavam eram jogados na superfície, e sua família marginalizada mesmo dentro das favelas. É por isso que no começo da obra, logo no capítulo 1, vemos aqueles garotos sendo cuzões com o Urudo, porque o pai dele era visto como um criminoso, e foi assim que o povo do céu se dividiu em dois grupos. A nobreza e o povo da tribo. A nobreza, é claro, vive na parte bonita da cidade. Usam roupas que parecem mais uniformes, têm aparência limpa, consomem mais recursos, as casas são grandes quase como mansões, e possuem fontes de água e também árvores. Uma área em que, pelo que foi mostrado até o momento, possuem pessoas que descartam facilmente as coisas, e são eles que possuem também o principal sistema de descarte ativo, e são eles que despejam mais lixo que cai na superfície como se fosse uma chuva. E esses locais são fortemente protegidos por guardas que são preparados para matar qualquer invasor para proteger o lixo. É por isso que Urudo foi perseguido no capítulo 1, e por falar nos guardas, eles são chamados de apóstolos, a força autoritária da esfera que fazem a prevenção, detecção de crimes e fazem também a manutenção da ordem pública. Já a favela, como eu falei anteriormente, é onde vivem os chamados povos da tribo, descendentes dos criminosos, e essa área é carente e pobre. No entanto, o crime é relativamente baixo devido ao povo buscar limpar o seu nome. As Eu condições não aqui lembrava que eram só criminosos que iam pra essa parte aqui. Eu achei que era um pessoal pré-selecionado, tipo assim, igual ele falou, os descendentes foram pra lá. Eu não achei que era isso. são semelhantes à da superfície, onde a quantidade de lixo é maior e espalhada em alguns locais. As moradias são mal construídas, com muitas paredes nem mesmo combinando umas com as outras, e também possuem uma baixa qualidade de material. A densidade populacional também é muito grande, e isso faz com que as casas sejam espremidas umas nas outras. Além disso, é na favela que fica o local em que os criminosos são jogados no abismo, um local que tem uma vista tenebrosa. Só que me pega muito, tá? O do dia, te dando um contexto. O Urudo lá em cima, ele vivia nessa parte aqui. Quando ele cai lá embaixo, as pessoas acham que ele tinha uma baita vida da hora. E aí depois ele explica que não, que pô, não é assim, lá em cima tem essas divisões. Eu era da parte ferrada, né? Para as nuvens completamente. Mas lá embaixo ele tem o mesmo valor que uma pessoa de uma classe alta teria aqui em cima. Teria lá em cima, pelo que eu entendi, né? Tanto que tentam vender ele. Bom, basicamente, é isso que se sabe até o momento sobre a esfera. Não se sabe se tem alguém que comanda tudo, ou se existe algum conselho ou qualquer outra coisa governamental. E é por isso que iremos falar sobre a superfície, que tem detalhes incríveis que vão te deixar muito surpreso. Mas claro, antes de seguir aqui, já comenta onde você iria querer viver, na superfície ou no paraíso, porque a superfície é um local em que sua maioria é desértico, com algumas áreas muito tóxicas infestadas por bestas mosquiadas, devido à constante chuva de lixo da esfera. Pelo menos 150 anos atrás, quando um grande número de humanos partiu para o céu, deixaram o resto da humanidade para trás, e nesse período acharam que ninguém permanecia vivo no solo, e por isso começaram a depositar o lixo. Foi assim que nesse longo período, o ar poluído, bem como o perigo das esferas de lixo, empurraram os moradores para zonas seguras selecionadas, onde paredes foram erguidas e saídas de ar e sistemas de filtragem foram construídos em massa para manter as zonas seguras e limpas, e o nível de poluição... Caramba, olha como o lixo, ele é muito mais detalhado no mangá, né? Eu tive essa sensação aqui. Parte do ambiente do solo, e por causa disso se tornou raro até mesmo cultivar flores, e a neve de algumas regiões se tornaram poluídas e perigosas ao toque, tornando o inverno uma época mortal, algo realmente sem precedentes, e que com o tempo, assim como aconteceu com o povo do céu, fizeram com que as pessoas do solo tivessem pouco conhecimento sobre as pessoas do céu, embora nesse caso saibam que existem pessoas além da fronteira, o que levanta um mistério que ainda não foi revelado, como eles poderiam passar de um local para o outro, o que aconteceu realmente no passado. Bom, tudo o que se tem são pistas. O mural do antigo protetor da Cidade das Telas, o Macaca Aiko, destaca os 4 símbolos dos seus melhores amigos, incluindo o Canis Surebrek, o criador da série Vigia, e antepassado do Urudo, mas que eu irei me aprofundar mais sobre isso em um vídeo futuro, senão eu vou acabar fugindo do assunto principal, porque a mente do ADM vai longe, e olha aí, eu não disse? Já tô indo bastante longe. Fato é que para entender como a superfície funciona, é necessário saber de algo bem simples. Ela é dividida em 4 alas, que abrigam tipos de zonas em cada uma delas. E aqui vamos por partes. A ala norte é o único lugar da superfície onde a neve cai. É dito ser o local mais próximo da esfera. Como eu falei anteriormente, a neve... Essa parte aqui já apareceu no anime?
tóxica e não deve ser tocada, o que torna os invernos da ala norte especialmente perigosos. E o interessante é que o zelador Folotunito nasceu e cresceu aqui, e esse local Não! Que isso, cara? Um spoiler aí, entrada pô. principal e sirenes para evacuar as pessoas no caso de uma besta de lixo aparecer. A ala sul abriga um local chamado Ala sul. que eu irei Ah, vai ter várias partes aqui que eu nunca vi então, mas tá de boa, entendi. Ele só vai me apresentar os locais mesmo, né? detalhar mais à frente no vídeo. Ala Também é sul. conhecida por seu festival de bonecas anual, onde os givers que têm bonecos e outros brinquedos como esse fazem questão de mostrar eles. E lá também existem duas cidades Legal. conhecidas e uma que já não existe mais. A primeira é a Andil, que é a cidade onde ocorre o festival das bonecas, e foi construída sobre um penhasco. A cidade também gira em torno de si mesma, subindo lentamente até o pico, onde o festival é realizado dentro do enorme estádio da cidade. A segunda é Kriapai, que é uma grande cidade supervisionada pela filial do sul dos zeladores. Porém, não se sabe muito sobre a vida lá, além de que se tem alto-falantes que transmitem notícias e que também foi construída sobre uma grande montanha. E por fim tem a Cileia, uma antiga tribo de guerreiras de Cileia. mulheres, que foi dizimada 6 anos antes do tempo presente da obra por uma chuva de lixo que destruiu sua cidade natal e a Caramba. transformou em uma zona poluída. E o curioso aqui é que a membro dos vândalos, a Noerd, e a zeladora Mildreta faziam parte da tribo antes da destruição. A ala leste é uma região que pouco se sabe sobre ela, mas que existe uma região conhecida como Gênia, que provavelmente é uma zona poluída e forçou os habitantes da área a abandonarem sua cidade conhecida como Klutz devido à expansão da poluição e a ameaça das bestas de lixo, o que fez com que eles tivessem que morar na beira de um penhasco para sua segurança. Além disso, também existe outra vila Vila chamada de Cremos. Cremos, em que os habitantes também passaram pelo mesmo por não ter condições financeiras de morar em zonas seguras. E o curioso é que o seu nome também parece ser de origem grega e Caramba, eu não sabia que era tão grande assim o mundo de Gatiacuta, cara. Que loucura. significa penhasco do besouro ou precipício, referindo-se assim ao local. Percebi agora que eu não onde conheço está localizado. nada. A ala oeste, que também pouco se sabe sobre ela, é o local onde É a guarda muito do inferno grande. tem autoridade. Inclusive o Zanka já fez parte da academia dessa organização e expliquei como ele se tornou um zelador e também como funcionam seus poderes em um vídeo específico sobre ele e que o link para assistir tá na descrição. Então confere lá depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Porque agora que entendemos quais são as alas da superfície, é hora de entender as zonas que existem dentro dessas alas. E existem 3 tipos diferentes de zonas que são categorizadas com base em quão perigosas elas são. A primeira é a zona segura, que bom, como o nome indica, é aqui que é seguro para os humanos respirarem sem máscara e viverem como o nome indica. Olha. De forma segura. E são nessas zonas que várias Essa cidades parte são que eu formadas conheço um e pouco normalmente mais. são protegidas por uma grande muralha. É também nessas zonas que os zeladores estabelecem suas bases, como por exemplo sua sede principal. Além disso, também existem lojas, hospitais e muitas outras coisas. E existe todo um sistema e forma de construir a cidade que previnem que elas não sejam destruídas pela chuva. Caramba, eu não pensei nisso. Eu ia perguntar por que todas as cidades parece que estão sempre embaixo de um negócio, ó. Acabou de mostrar uma outra cidade que tinha. Tipo, a cidade era aqui, ó. E aqui tinha alguma montanha também. Que legal. De lixo. E algumas das zonas seguras reveladas até agora são as seguintes. A primeira é a Cidade das Telas, também conhecida como a Cidade do Grafite, e anteriormente Canvas conhecida Town. como Cidade das Artes. Uma cidade que foi construída com o objetivo de atrair artistas, porque a história por trás dessa cidade é que quando a superfície começou a se tornar uma enorme área abandonada, os grafiteiros se espalharam, desenhando arte por todo o canto. Devido às pessoas não pensarem bem nisso, a cidade foi construída sob esse nome para atrair artistas e promover a arte. Dessa Legal, forma, ela foi cara. construída como uma cúpula para proteger da quantidade muito grande de lixo. E dentro da cidade Que legal, não tinha ideia disso daqui. existe um tipo raro de Jink que passa de usuário para usuário por gerações. Esse aqui foi o episódio que a Júlia viu ontem, né? Foi ontem que ela viu? usado para criar amuletos para os zeladores e proteger a cidade. Eu expliquei ele mais a fundo no vídeo sobre todos os Jinx de Gatiacuta e que o link para assistir também vai estar na descrição. A segunda zona aqui é a Kamuatari, uma cidade de Kamuatari. propriedade da família Nijiko e que abriga a academia de treinamento da Guarda do Inferno. Seus edifícios têm arquitetura japonesa e parece ter sido construído dentro de uma cúpula com Caraca, aberturas isso aqui é muito construídas em bonito, cara. todos os lados, presumivelmente para purificar o ar interno das duras condições da superfície. E por fim tem a cidade do buraco, que é famosa por sua tinta, e lá há um óleo especial que sai borbulhando dos buracos das rochas, e eles então o processam e o transformam em uma tinta que dura muito tempo. A cidade também tem muitas distrações para as crianças, e infelizmente ela também Cidade tem do sequestradores buraco, ativos. peraí, Por pô. isso dizem que crianças que vagam sem adultos são como pedir para serem sequestradas. Agora indo para as zonas poluídas, são zonas perigosas mais próximas da cidade, e aqui as bestas de lixo se formam e os humanos não sobrevivem 15 minutos sem máscara. Isso acontece porque grandes quantidades de lixo podem ser encontradas
encontradas aqui e ocasionalmente Caramba. há humanos vasculhando materiais e cadáveres para vender, especialmente se for alguém do paraíso. E foi numa dessas zonas que o Rudo caiu e conhecia o Enji, onde ele o convidou para se juntar aos zeladores, que inclusive também fez um vídeo ranqueando todos eles e que o link para assistir também tá na descrição. Todos E por os fim, aqui tem a zeladores. Terra de Ninguém, que são uma variação das zonas poluídas, que são mais perigosas e existem apenas 6 delas. Esse tipo de lugar é tão perigoso que é dito que um humano comum morreria quase que instantaneamente nelas. E as bestas de lixo que se formam aqui são consideradas um desafio até mesmo para os Givers por serem mais resistentes, o que realmente é verdade, visto que o rei de Tori deu um trabalhão para os zeladores, porém das 6 delas, apenas 3 são conhecidas até o momento. Uma não teve o seu nome revelado ainda e é o local onde o Rudo caiu. A segunda é o deserto de Penta, um local onde a maior parte dos resíduos de lixo despejados lá viram pó. Isso Essa aqui é a cidade da Amo? Ou não? Cidade da Amo não, né? O deserto lá que ela vive, vermelho. dá ao local Duna! uma aparência arenosa, desértica, com temperaturas extremas, ventos implacáveis e é tão cheio de bestas de lixo que os zeladores precisam agir Ah lá, a torre, acho que é aqui mesmo, uma né? equipe composta por pelo menos 5 Givers para ir em uma missão com segurança lá. E a terceira é a Acertei, selva cara, de Tori, a acertei. terra de ninguém Selva mais de poluída Tori. e que tem a existência de uma besta de lixo extremamente poderosa, que eu já Sim. falei anteriormente, que é o rei de Tori. E o curioso aqui é que as plantas que crescem em Tori se adaptaram ao ambiente tóxico. Só que, claro, se a esfera tem os apóstolos, a superfície também tem uma série de organizações com diversas funções e objetivos. Algumas são boas, outras ruins. E começando pelos zeladores. Aqui a parte que eu tentei explicar pra Dudinha, mas que eu não consegui, pô. Basicamente tem vários tipos de pessoas, tanto lá em cima quanto lá embaixo. E tem as boas e tem as ruins, e aí tem os grupos, é muita coisa pra explicar, cara. É um grupo formado por uma grande quantidade de Givers, que são especializados em exterminar as bestas de lixo. E desde que foi criado, é uma enorme influência, e isso acontece muito, porque qualquer pessoa na superfície sabe do que um Giver é capaz, e por isso os temem e o respeitam. E desde então, o grupo se expandiu para 100 membros, e completa missões diariamente. E como o grupo em si é uma organização pública, sempre recebe ligações dos habitantes da superfície, para solicitar que eles derrotem bestas de lixo que ameaçam zonas seguras. Porém, isso não é tudo. Segundo o líder dos zeladores, Esse cara aqui é brabo, tá? o Arca Corvus, Meu objetivo em Gachakuta é descobrir tudo sobre esse cara. o objetivo secreto e principal deles é resolver os mistérios do mundo, mas apenas um pequeno grupo de pessoas sabem disso. E isso mesmo dentro da organização. Outro ponto é que os zeladores são divididos Eu em não sabia 3 disso grupos, daqui não, pô. combatentes, guardas e apoiadores. Os combatentes são os Givers da organização, que são capazes de destruir bestas de lixo, e muitas vezes lideram um grupo de apoiadores em missões. O segundo tipo são os guardas, e muito pouco se sabe Guardas. sobre esse grupo. Mas se sabe que, assim como o seu nome implica, É o eles pessoal ficam que protegem ajuda ali, áreas, né? em vez de É. procurar ativamente por bestas de lixo em missões. Bacana. E por fim tem os apoiadores, que são humanos comuns que oferecem suas habilidades, seja Apoiadores força, ou inteligência suporte. ou manuseio de armas, para apoiar os Givers na batalha, e geralmente trabalham em grupos de até 5 liderados por um único Giver, a menos que isso seja para uma missão em zona proibida, como a Terra de Ninguém, aí o número é reduzido. E além disso tudo, os zeladores são separados em equipes, para tornar mais fácil o gerenciamento e organização dos Givers, que são os seguintes. Primeiro é a equipe Akuta, um grupo formado por Enji, que é o líder, o Rudo, a Ryo e o Zanka como combatentes, e também tem a Eisha e o Shikage, que geralmente ficam na base, já que ela serve mais como uma curandeira, e o Shikage geralmente protege o quartel-general. A equipe Iga tem 2 membros conhecidos, o Tamzi e o Delmon, que são combatentes. A terceira equipe é a equipe Criança, ou equipe Child, cujos membros são formados por crianças e supervisionados por Bro Santa, e tem como seus membros o Dia Santa e a Gita como combatentes. Outra equipe ainda é a equipe Beauty, cujos membros são totalmente desconhecidos, e também tem a equipe Danger, e seus membros são citados como zeladores mais fortes, só que ao contrário de outras equipes, Nossa, eu não conheço quase nada desses personagens, cara. essa carece de cooperatividade, porque todos Tá, os membros pô, são que é difíceis isso? de lidar, têm poucas habilidades sociais e Caraca, que é isso? por isso são como lobos solitários por natureza. Os únicos membros conhecidos até o momento são os irmãos gêmeos Aderoy, que são combatentes. E por fim ainda tem mais uma equipe, que é a equipe Front, cujos membros respondem diretamente ao chefe dos zeladores. E as suas únicas membros conhecidas são a Samuel e a Amo. Outro grupo ainda são os Vândalos, ou Raiders. A que são Amo os vai principais entrar, heróis da obra então? até o momento, e que são um grupo de Givers liderados por Zoro e o Typhon, com o objetivo de coletar os objetos da série Vigia e destruir a esfera. E originalmente, esse grupo eram apenas ladrões, mas com o passar dos anos, lentamente se envolveu em coisas mais sinistras e passaram a se tornar Esse cara é realmente maluco, uma ameaça pô. muito grande. Os Raiders são divididos em equipes de 2 ou 3 e são cuidadosamente selecionados para que suas
links sejam mais compatíveis juntos. O principal grupo, por exemplo, é chamado de linha de frente, que recebe ordens diretamente do Zodiac e podem até mesmo ir em missões por conta própria. E o outro único grupo dentro da organização são chamados de novatos, que foram recém-recrutados e precisam provar seu valor, como foi o caso do Bondus, que mostrou que veio na batalha contra os zeladores e por isso foi promovido. Eu também fiz um vídeo ranqueando explicando todos eles. O link para assistir também tá na descrição. Porque agora indo pra Guarda do Inferno, eles são um grupo de pessoas comuns que não gostam dos Givers e se concentram em suprimir humanos que cometem crimes e são os principais agentes da lei da superfície. Só que antes de alguém poder se juntar a ela, seus membros têm que passar por um campo de treinamento localizado num distrito de Kamuatari. E o curioso é que Onde o Zanka nasceu, que ele ficava treinando lá e tinha aquela menina do cabelo branco. respondem à Guarda do Inferno e tem que fornecer relatórios sobre seus trabalhos quando esse trabalho fere civis. E apesar de nenhum deles ser um Giver, todos são lutadores que são capazes de enfrentar e vencer Givers, principalmente com as suas armas de fogo, algo raro de se encontrar na superfície. Apesar disso, eles continuaram a falhar em parar os Todos Raiders. são capazes de enfrentar os Givers. Embora seja importante falar que quando conseguem encontrar alguém suspeito, usam até mesmo de tortura para obter informações. E outro ponto, que a Guarda do Inferno também parece estar investigando a relação entre a superfície e a esfera, já que a Kyoka foi enviada para prender o Rudo com o objetivo de descobrir mais sobre a Terra do Céu, algo muito parecido com o que os zeladores realmente querem. Só que essa não é a única semelhança entre essas organizações. Afinal, a Guarda do Inferno também é dividida em esquadrões, que são conhecidos como os Esquadrões dos Chifres, e o único conhecido até o momento é o Esquadrão número 1, os Chifres Vermelhos. E galera, ainda tem mais um grupo, que são os Atacantes. Aqui eu acho que eu não conheço mais ninguém. Que é formada por Aqui homens já passou da violentos, minha sem parte. instrução e amadores quando se trata de batalha. Resumindo, é uma bagunça. Apesar disso, as suas principais Não, eu armas conheço. são Aqui, pô, essa cena aqui eu já vi, cara. Eu só não sabia o nome deles, de então. fogo, já que nenhum mostrou ser um Giver. Em resumo, são um grupo mais bucha, que é sêmio sozinha São um grupo mais bucha, é foda. O design deles são maneiros, cara, é muito foi legal, capaz né? de lidar com tudo. acho muito bonita as máscaras que eles usam. Ainda temos que falar sobre as bestas aberrantes, ou bestas mosqueadas, ou bestas de lixo, ou bestas maculadas. São criaturas que existem no solo e, como o nome indica, são feitas de lixo e receberam vida através do poder do pensamento, que é a misteriosa fonte de energia que se acumula. Por causa disso, elas só podem ser derrotadas de forma definitiva por um Jink, se não ficam se recuperando sempre. Só que, claro, essas são as bestas mais básicas, porque logo no começo da obra somos apresentados a uma variante mais poderosa. As bestas que possuem Olha núcleos aí. e não podem ser derrotadas a menos que seus núcleos sejam destruídos, e que foram criados por Zodiac, que experimentou criar itens artificiais da série Vigia, que terminaram em fracasso. Ele usou esses objetos como um núcleo para essas bestas como uma forma de oferenda. Mas agora que já Legal, falamos cara. tudo sobre a superfície, ainda falta falar sobre a terceira e mais misteriosa parte do mundo, a fronteira, onde, como o nome indica, é um espaço entre as nuvens que separam o solo É isso que eu tava falando, então ele vai considerar isso aqui como uma parte, né? Seria a parte que ninguém consegue e a ultrapassar. esfera, o local onde o ser conhecido como Vigia reside, e disse que é a razão pela qual as Vigia, verdade, eu esqueci desse negócio. pessoas do solo desistem de chegar à esfera, e também porque todos os esferitas que caem morrem, é porque a maioria das pessoas morrem nesse lugar. Algo provado quando um dos vândalos foi de arrasta pra cima ao ficar cara a cara com o personagem mais forte de Gachakuta. Mas claro, existem exceções, como é o caso do Rudo, que sobreviveu, o anjo que subiu e desceu de lá sem problemas algum, ou mesmo o ancestral do Rudo, o Kane Surebrek. Só que o método para isso ainda é um mistério, embora claro existam pistas, como por exemplo, todas as pessoas conhecidas que sobreviveram ao percurso caíram ou voaram por uma zona proibida, algo realmente muito suspeito. Mas Verdade. diz aí, qual você acha que é o principal motivo para alguém conseguir passar Será que pela tem que estar fronteira com e dos- sair vivo? Me responda isso nos comentários, porque esse foi o vídeo sobre como funciona o mundo de Gachakuta. E Aí. agora eu vou indo nessa, obrigado a que assistiu até o final. Bom Valeu, vídeo, cara, bom vídeo, muito bem explicadinho. O cara falou muito bem, deu pra entender tudo. E eu só assisti o anime, então não conheço bastante parte e consegui entender bastante das partes aqui que ele falou. Vídeo muito bom, né? Muito bem explicadinho. Eu fiquei em muita dúvida, cara, do que eu já conheço e do que eu não conheço. Tipo, eu não. Tem muito personagem, tem muita área aqui que eu nem conheço. Eu não tinha noção que o mundo de Gachakuta era tão grande assim, cara. Tipo, é muito grande. Eu não tinha ideia disso, sabe? Enfim, tá aí. Venham pra live, pessoal do YouTube. Valeu! Pá!